Bora lá para a terceira live dessa maratona do Pontos de Virada. Eu e o Henrique estamos aqui conversando sobre uma parentalidade positiva. Oi, Vanúzia, maravilhosa, bom dia, seja bem-vinda. Vamos lá conversar hoje sobre os filhos responsáveis, né? Como é que a gente faz isso acontecer? Oi, Henrique. Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem também, graças a Deus. E aí, preparado para a terceira live desse rolê aí? Preparadíssimo. Muito Animada, bom, essa vai ser muito legal. bom. Vai ser, sim. Henrique, a gente já tem, a Vanúzia está aqui com a gente ao vivo. Eu imagino que aí ao longo da nossa conversa outras pessoas vão chegando para participar. Mas bora lá, né? Resgatar um pouquinho do que a gente já conversou essa semana. Hoje vai ser uma live também de muita ferramenta, né? De muita coisa para poder aplicar no dia a dia. Então vamos lá, que em 1 hora a gente quer passar bastante coisa para facilitar aí e realmente dar essa contribuição para a gente construir uma parentalidade mais positiva. Bora lá? Vamos. Hoje tem bastante ferramenta. Muita ferramenta mesmo, mas vamos lá. Se a gente pudesse fazer uma recapitulação assim, né, das coisas mais importantes que a gente falou nos 2 primeiros, eu acho que a gente poderia elencar carga mental, né? A gente pode falar sobre carga mental, como é difícil, né? Quando tudo fica nos ombros de uma pessoa só, toda assim, essa necessidade de gerir, né? De tomar as decisões. Então, a gente falou bastante sobre isso e vale muito a pena dar uma olhadinha de como foi que a gente falou bastante. E a gente falou bastante sobre papéis de gênero, né? E como é importante a gente entender que tudo é construído, né? Não existe um gene que determina o que cada um vai fazer na sociedade, né? Se você for olhar cada tempo histórico, em cada lugar, cada um é de um jeito. Então, a gente pode construir relações diferentes, a gente pode parar para repensar as nossas relações para construir uma coisa diferente, porque não está tão saudável assim, né? Não está tão saudável para ninguém. Então a gente pode parar para pensar sobre isso, né? E como eu acho que a gente vai falar sobre acordos, né? Construção de uma rotina, engajamento dos filhos nas tarefas domésticas, por exemplo, vale muito a pena também a gente comentar o que a gente falou na live passada sobre o modelo de como a gente se comunica, que a gente está muito acostumado a pensar num molde que um tem que ganhar e o outro tem que perder. Quando, para a gente arrumar soluções, primeiro a gente precisa se conectar com a pessoa para poder achar uma solução junto e nesse molde um ganha e um perde nunca vai dar certo. Então a gente tem que começar a pensar num molde ganha e ganha. Eu preciso ganhar e você precisa ganhar também, né? Exato. E hoje a gente vai dar muitas ferramentas para a gente fazer isso, né? Como chegar nisso? Exato. E aí, pessoal, vocês que estão chegando aqui na live, né? Esse é um projeto entre eu e o Henrique sobre parentalidade positiva. Esse é o 3º episódio, né, de uma maratona que nós fizemos essa semana. Nós começamos a semana falando da mãe exausta e do pai infantilizado. Falamos na quinta-feira sobre essa questão da comunicação, né, de construir nas relações dentro, né, com a família, com o companheiro, com os filhos, uma relação ganha-ganha, para que a gente possa diminuir os conflitos, né? Que a ideia é que isso aconteça de forma fluida, que essa mãe fique menos exausta, que esse pai fique menos infantilizado e que as crianças tenham mais autonomia. E aí, nesse gancho, né, das crianças terem mais autonomia, hoje a gente vai falar como é que a gente constrói isso. Que ferramentas, além daquelas outras que a gente já comentou aí, né, ao longo das outras lives, que outras ferramentas a gente pode usar, e às vezes pode ter até uma mesma ferramenta que pode ser usada em vários contextos também, né, Henrique? Então a gente vai fazer esse apanhado para poder, né, como que a gente cria esses filhos responsáveis, esses filhos engajados naquilo que vai ser, né, uma dinâmica mais
eu nem sei se mais tranquila talvez seja a palavra, porque tranquilidade dentro de casa não combina, tem sempre uma confusão, né, Henrique, no sentido de muita coisa para organizar, né, mas que a gente consiga ter mais fluidez aí no dia a dia. Então bora lá, Henrique, como é que a gente constrói esse rolê aí ganha-ganha? Eu acho que a gente pode começar a pensar assim, olha, a gente vai começar a falar sobre engajamento dos filhos no cotidiano, certo? E esse é o objetivo da nossa conversa, comentar alguma coisa nesse sentido. Então eu acho que a gente tem que pontuar algumas coisas interessantes. Por exemplo, a gente falou, inclusive no podcast, né, no Fogo na Calcinha, em alguns dos episódios, como que você punir a criança para fazer alguma coisa não ensina um novo comportamento. Isso, certo? Ela não ensina um novo comportamento. Importante para a gente refletir, né? A gente tem, por conta desse modelo que a gente já conversou, a gente, quando vê o filho fazendo alguma coisa errada, a gente pune, ou quando a gente quer que ele faça alguma coisa, que esse é o foco de hoje, né? Quando a gente quer que ele faça alguma coisa e a gente usa de punição e violência para fazer ele fazer aquilo, né? Só que isso não ensina um comportamento novo, né? E cria um ressentimento muito difícil da criança às vezes lidar. É muito mais provável que surja daí um comportamento que a gente chama de esquiva, sabe? Da criança fazer de um jeito que você não vai pegar ele fazendo alguma coisa errada, sabe? Ou ele fazer obrigado e não interiorizar o valor de fazer alguma coisa na casa, sabe? Ele vai fazer obrigado e não vai construir uma habilidade interessante a longo prazo. Então a punição resolve as coisas a curto prazo a um custo muito alto. E as ferramentas que a gente vai trazer aqui e todas as ideias que a gente vai trazer nessa websérie é para construir alguma coisa a longo prazo. Né? Porque na real mesmo, ninguém obriga ninguém a fazer nada. Ninguém consegue assim, enfiar uma ideia, enfiar um valor, enfiar uma habilidade na cabeça da outra pessoa. A gente não faz isso, por mais que a gente queira, não importa o método. A gente precisa dar as condições para que o filho geste isso dentro dele, sabe? Sim. Isso vai surgir de dentro dele, a gente vai dar todas as condições ambientais, a orientação e tal, para que isso surja dentro dele. Então eu pergunto assim, qual é mais provável que habilidades e valores interessantes surjam no ambiente violento ou no ambiente mais amoroso, acolhedor, firme, tem que ser firme, mas gentil ao mesmo tempo, né? Qual a probabilidade dos dois acontecerem? Né? E a gente vai falar mais ou menos sobre isso. E como que você desenvolve senso de pertencimento? Sabe? Um senso de pertencimento pela sua comunidade, pela sua casa, pela sua família, pela sua escola. Como que se desenvolve? De onde vem esse senso de pertencimento? De onde surge isso dentro da gente? E uma criança, ela precisa se sentir... tem necessidades muito assim desde que nasce, sabe? Desde que nasce a criança tem necessidades que a gente tem que olhar, que é ser amada, então ela precisa se sentir amada, ela precisa se sentir aceita onde ela está, e ela precisa se sentir produtiva. Se você tem isso dentro de uma criança, se ela sabe que ela é amada, aceita, e se ela tem a oportunidade de se sentir produtiva, ela vai desenvolver esse senso de pertencimento, ela vai desenvolver esse ímpeto de fazer parte das coisas, sabe? Isso tem que, quando é criado desde novinho, mais fácil, melhor, né? Mas não é impossível desenvolver isso depois que está grande, não é impossível. É um pouquinho mais trabalhoso, mas dá para fazer, né? E tudo é possível, né, Henrique? Eu acho que é um empenho e uma dedicação também, né, dos pais, dos educadores, né, das pessoas que estão ali contribuindo para a educação e para a formação dessa criança, de se dedicar a isso, né, de investir, de buscar novas formas, de encontrar possibilidades. Tudo é possível, né? A gente tem que acreditar nessa premissa para poder ir implementando tudo aquilo também que a gente está trazendo de ferramenta, né, nessa websérie. Isso, exatamente. E eu acho que antes da gente começar a falar exatamente sobre as ferramentas, eu gostaria de trazer 2 ou 3 exemplos de coisas que são muito comuns
E como que a gente fere esse senso, essa criação, assim, esse senso da criança ser amada, aceita, se sentir produtiva? E como isso começa na criança, mas vai para o adulto também. Hoje de manhã eu fui levar o Bernardo para tomar vacina, né? Ele vai tomar as vacininhas e tal, a gente levou lá. E é muito comum que quando a criança ela sofre algum baque, ela chora por dor, chora, sabe? Tá chorando, a criança chora, precisa colocar para fora essa emoção. A gente não acolhe isso na criança, a gente cala ela. A gente fala, passou, pronto, olha aqui, aí começa a fazer palhaçada para ela parar de chorar e tal. O choro da criança incomoda muito a gente. E é um incômodo por vezes legítimo, porque a gente ama aquela criança, a gente não quer ver ela sofrendo, né? Só que o que a gente está passando para a criança quando a gente faz isso? Você não pode expressar a sua emoção. Você tem que se calar, porque eu estou fazendo palhaçada para você não expressar. E a gente distrai a criança e ela não coloca para fora o que precisa, né? Isso acontece, por exemplo, quando a criança está um pouquinho maior, que está no shopping e começa a fazer a chamada birra, sabe, na frente de todo mundo, e muitas pessoas fazem o quê? Sai andando, aí fala assim, eu estou de olho na criança, mas sai andando. A gente está mostrando para ela que ela é aceita ou ela é amada quando ela se expressa? Né? Então, quando a criança está se expressando, você ignora ela. E imagina isso, né? É muito difícil manter isso dentro. É muito difícil. E eu me lembro, você me fez lembrar de uma situação com meu filho mais velho, e eu sempre conto dessa situação, porque foi a primeira vez que eu experimentei fazer diferente. Meu filho tinha mais ou menos uns 2 anos e meio, e nós estávamos no shopping, e toda vez que nós íamos no shopping, ele queria aquele balão, sabe esses balão bem colorido que tem no shopping, de bichinho, tal. Toda vez que nós íamos no shopping, ele queria um balão daquele. E às vezes eu comprava e às vezes eu não comprava. E às vezes eu acabava comprando depois da birra, porque era muita birra e chorava e se jogava e blá blá blá. E aí aquilo, né, me incomodava, aquele showzinho todo, eu ia lá e comprava. Aí um dia, lendo o livro de Samitiba, né, que foi a minha fonte de um novo jeito para educar, eu fiz exatamente isso que você está falando. Fui lá, conversei com ele, expliquei para ele, validei o que ele estava sentindo e falei assim, então, a gente vai ficar sentado aqui, você vai ficar, enquanto você tiver com vontade de chorar, você vai ficar chorando, e na hora que, né, assim, tô resumindo a história, mas na hora que você estiver se sentindo melhor, a gente continua a passear no shopping. Tá bom? Tá bom. Eu devo ter ficado uns 20 minutos esperando ele chorar o que ele tinha que chorar, entendeu? E chorou, e chorou, e chorou, e chorou. Aí daqui a pouquinho ele virou assim pra mim, tá bom, mãe, agora eu já tô calma, a gente pode andar. Isso. Botou pra fora e passou. Botou pra fora e passou. Henrique, eu nunca mais tive problema com o balãozinho, entendeu? Porque quando eu falava, a mãe não vai comprar, a mãe não vai comprar, pronto. Então, assim, às vezes... Mas foi um processo, né? Foi um processo de ter a mesma situação, lidar de outras formas e sustentar aquilo, porque aí a criança, eu lá no banco do shopping, ele chorando, eu lá sentada e as pessoas olhando, eu assim, ai meu Deus, daqui a pouco se guarda. Porque a gente fica desconfortável, porque a gente não quer, né? Porque a gente quer a criança sorrindo, né? Essa aqui sim, claro. É a questão, né? Então é um importante exercício. Só esse exercício, depois à medida, né, com todos os meus filhos que eu fui fazendo, isso me ajudou eles na real, né? Não foi nem me ajudou eles nesse processo. É porque assim, na vida do seu filho um balão não vai fazer diferença, mas ele saber que ele é acolhido pela mãe faz. Exato. Não é? Isso assim, exato. Repetidas vezes. E assim, e olha só, é tão interessante que hoje a gente não aprendeu a ser acolhido quando criança. É da nossa cultura, a gente não acolhe, a gente distrai ou ignora, negligencia, e a criança que lide com a frustração dela, quando ela não pode, é a época da vida que ela não tem condições nem biológicas para fazer isso, né? E aí quando a gente cresce e a gente tem alguma experiência frustrante, né? Termina um relacionamento, por exemplo, alguma coisa que realmente machuca a gente, é muito comum
o adulto não dá vazão para o sentimento dele, aí vai beber ou vai para balada, principalmente homem, sabe? É muito difícil um homem chegar para um amigo. Homem não tem amigo, assim, homem não tem amigo para isso, para falar, cara, eu preciso conversar, eu preciso desabafar, eu preciso chorar, tudo aquilo. Faz a ligação com a criança, sabe? Eu preciso ficar chorando no shopping até passar. E a gente não faz isso, não é uma cultura que incentiva isso desde criança. Não. E a gente acaba fazendo, né? Então, a gente já começou a falar de ferramenta, que é, né, o acolhimento, né? Esse acolhimento de falar assim, nossa, filha, é muito difícil querer, né, alguma coisa a gente não conseguir. Eu também não gosto, mas ó, papai e mamãe tá aqui para você, o quanto você precisar, a gente tá aqui, tá? Você quer um abraço? Oferece abraço, você quer alguma coisa e tal, né? E é engraçado porque mesmo muito pequenininho, o Bernardo às vezes está chorando, eu tô lá com ele no colo, não tô distraindo ele, eu tô acolhendo o choro dele. Aí ele me empurra assim às vezes, sabe? Empurra a mão, empurra o rosto, deixa, eu tô aqui para quando ele precisar. Aí de repente ele vai, sacode e me abraça e deita e pronto, e depois tá zero bala, continua assim, né? Né? Então, e é muito gostoso, né? Assim, para quem tá aqui com a gente ao vivo, para quem tá assistindo, se ainda não usa, né, essa ferramenta desse acolhimento, experimenta usar e sente em você como é, porque a sensação é gostosa, né, Henrique, pra gente, na hora que a gente consegue fazer e perceber isso na criança. Percebe como é para a criança, porque a tendência é ela fazer isso, né, então recusa, assim, deixa eu lidar com isso. E esse movimento que ela faz na hora que ela identifica que ela tá bem e ela vem, gente, isso é muito poderoso no desenvolvimento da criança. Ela tá identificando que ela já não tá sentindo aquilo e ela já tá bem para poder interagir, ela já tá bem para caminhar no shopping, isso é muito bacana num processo de autopercepção e de construção dessa identidade emocional, né? Reconhecer essas emoções. Isso é muito importante. E levar isso para a vida adulta. Porque às vezes a gente também tá assim, sabe? E isso a gente ganha dos dois lados. Porque ao mesmo tempo, num casal, por exemplo, essa criança cresceu e casou e tal. Ao mesmo tempo que ele vai num conflito entre o casal, os dois estão bravos, assim, ou um ficou bravo, o outro pode falar, olha, você pode ficar bravo quando você quiser, eu estou aqui para você. A gente vai falar sobre uma ferramenta chamada foco em solução daqui a pouco, mas isso vai fazer sentido quando a gente falar sobre isso. Assim, cara, quando você estiver pronto, eu estou aqui para te dar colo quando você precisar, se você precisar conversar, um abraço, qualquer coisa assim, mesmo que a gente esteja num desacordo, né? Mesmo que, porque o acolhimento é um valor que eu desenvolvi quando era criança. Né? E ao mesmo tempo, do outro lado, eu falo, eu me permito falar, porque isso é uma coisa que eu, Henrique, tenho dificuldade, sabe? Eu tenho essa dificuldade, essa dificuldade de me permitir falar o que me incomoda. E parece que é um bloqueio, assim, sabe? Quando eu sinto isso, vem um bloqueio, e é muito difícil para mim transpassar isso para comunicar com a pessoa que, né? E assim, cara, é uma coisa que poderia ter sido desenvolvida em muitas pessoas, principalmente homens, na infância, só deixando chorar, sem distrair. É que a gente tem muito medo da mulher do outro, né? A gente tem vergonha, a gente... Né? E aí, né, nesse sentido, né, do que você está trazendo, eu acho que esse desafio realmente para os homens é maior, porque a gente ainda, vamos lembrar do lugar onde a gente veio, né? Quando a gente falou lá na primeira live sobre, né, os nossos papéis, a carga mental da mulher e o pai infantilizado. Esse pai, ou, né, esse menino, quando ele tá sentindo dor, quando ele está chorando, é natural a gente falar, homem, né, tem aquelas falas, homem não chora, mas você não pode fazer isso, você é homem, você tem que ser forte. Então, desse lado, nisso que vai sendo construído e falado, isso eu acho que é muito mais pesado para o homem, porque é como se ele não pudesse expressar o que ele sente, porque ele tem que estar sempre forte para tudo. Para tudo, né? Para tudo. E depois que cresce e fala, cara, eu preciso aprender a expressar, eu preciso expressar, eu tenho direito, ele não sabe.
Não sabe. Não sabe identificar a Exatamente. emoção, porque quando era criança estava chorando, o pai e a mãe não falou, olha, isso que você está sentindo é raiva, isso que você está sentindo é tristeza. Como que é no seu corpo a raiva que você está sentindo? Nossa, você está bravo, você está fazendo assim, ó, você está fazendo assim, ó, isso é raiva. Mostra para a criança. Exato. Quando você faz assim com a mão, que você fecha o dente, isso se chama raiva. A criança vai devagar entendendo. Sabe, quando ela está chorando, que nem o Bernardo chorou da vacina, hoje, fala, cara, você está triste. Quando você abraça o papai chorando assim, você está triste. E vai nomeando, porque depois cresce e não sabe nomear. Não sabe. Fala Sim, assim, quantas emoções você sente? Ah, alegria e raiva. E às vezes tristeza. sim, Mas sim. tem um leque gigante de emoções que a gente pode Não, aprender tem a o identificar. leque, tem o leque, e assim, e aí eu acho que, né, reforçando aí o convite para todo mundo, a gente, ontem mesmo estava rolando uma conversa aqui em casa sobre isso, né, da onde a Uhum, gente vem e essas coisas que a gente aprende e que às vezes a gente percebe que replica, às vezes não se dá conta, e o convite, né, que a gente está fazendo aqui com esse projeto é a gente tomar consciência de algumas coisas que a gente faz enquanto, né, pais e mães com os filhos e o que faz sentido para a pessoa que a gente é agora, para que a gente possa contribuir de forma mais positiva para a construção da identidade, da autonomia, para gerar engajamento, né, nesse filho que vai refletir no comportamento dele lá na frente, né, na hora que ele tiver já um adulto, na hora que ele já tiver um adolescente, que tiver que começar a trabalhar, interagir em outros grupos. Então, a gente tem essa responsabilidade e se a gente pode, né, construir algo diferente logo cedo, melhor para todo mundo, né? Melhor uhum, principalmente para essa criança. Então, vem uhum. com a gente para a gente refletir juntos sobre isso e experimentar, né? Como que é colocar essas ferramentas que a gente está trazendo aqui no dia a dia, que resultado que dá, como é que fica, que dificuldade que você tem, que facilidade que você tem. Isso é muito bacana para que a gente faça essa jornada de reconstrução dessa parentalidade. Isso, é isso aí. Bom, então a gente acabou falando duas a mais que a gente não estava planejado para falar, né? Que é esse A gente é acolhimento, assim, né, é, Henrique? é o acolhimento e nomear, né? Aprende a nomear as coisas para a criança e tal, né? Mas muito bem, então vamos lá. Eu separei Vamos. três ferramentas para a gente destrinchar um pouquinho que a gente pode usar com crianças pequenas, porque assim, a disciplina positiva tem dezenas de ferramentas. Nem todas você vai usar em todas as idades. Ela é meio que acumulativa, assim, sabe? O que você usa com uma criancinha, Uhum, você pode usar com uma criança maior e com um adolescente. Mas o que você usa com um adolescente não é válido com uma criança pequena, por vários motivos que um dia a gente pode uhum, conversar sobre isso, né? Mas eu uhum. separei três para crianças pequenas. Tá. A gente até conversou um pouco sobre isso na live passada, né, que eu acho muito interessante sobre, por exemplo, o quadro de rotinas. Essa é a primeira ferramenta. Vamos falar Uhum. mais um pouquinho sobre o quadro de rotinas. Bora lá. Né, que é muito difícil, às vezes, você criar uma rotina com uma criança. Né? Por exemplo, uma rotina de tomar banho, sabe? Uma rotina qual que é a rotina na hora de dormir? Né? Uhum, E às vezes é difícil, né, para a criança ela não entende muitas palavras que você fala, às vezes o pai e a mãe fala e a criança não está entendendo, né? Então como é que a gente faz para poder criar um fluxo assim de como a coisa pode acontecer de forma mais fácil? Uma delas é o que a gente uhum, chama de quadro de rotinas, né? uhum, Então, pensando nessa rotina de dormir e tal, o que precisa fazer? Né? Você toma banho, você escova os dentes, você põe um pijama, você lê um livrinho e você vai para a cama. Né? Tem tudo isso. uhum, Um quadro de rotinas é uma coisa que você vai colar na parede, que a criança possa olhar e ela identificar o que ela precisa fazer. Né? E nisso você já vai assim exercitando nela uma autonomia. Então fala assim para ela, olha, uhum, filha, o que a gente precisa fazer para dormir? Né? O que a gente faz? A gente toma banho e vai para a cama. E escovar os dentes? A gente escova os dentes? É verdade, a gente escova os dentes, né? Isso, faz a uhum, listinha assim, né? Faz a listinha com ela, constrói junto com ela para ela começar a pensar sobre isso. Aí você fala, uhum, vamos tirar uma foto sua fazendo todas as coisas. Então tira uma foto sua escovando os dentes, tomando banho, se vestindo, lendo e tal, e cola numa cartolina na ordem que precisa ser feita e deixa num lugar visível.
E aí quando você chegar na hora de precisar fazer o que precisa ser feito, fala para ela, fulano, olha no quadro de rotina, o que a gente precisa fazer agora? Né? A criança não precisa saber ler, porque tem imagens, né? Tem figuras, né? E você dá para ela a autonomia de ser produtiva. Lembra que a gente falou da produtividade que é importante? Aí, ó, você já está exercitando a produtividade nela. Ela corre pro quadro e fala, agora é para escovar os dentes. Cara, vamos ver se a gente consegue escovar os dentes em 5 minutos? Ela vai correndo, sabe? Para fazer as coisas, porque ela está fazendo. Aí você fala, e agora? E agora? Manda para ela, sabe? E quando ela não souber, olha no quadro lá, vamos tentar lembrar de novo? E quando ela não quiser fazer, fala, mas está no quadro, a gente está lá, a gente vai fazer, né? Você quer, eu não quero escovar os dentes hoje. Olha, está no quadro. Você quer que eu coloque a pasta para você ou você quer colocar a pasta na escova? A gente vai escovar, mas você pode escolher. Isso já deixa mais gostoso para a criança adotar aquela rotina. Sim, e eu falo muito, Henrique, sobre esse ponto, né? Na minha vivência, né, na minha trajetória como mãe, esse processo, ele foi um desafio em alguns momentos, e hoje, né, às vezes quando eu estou interagindo com grupos de mulheres, ou mesmo com mulheres que fazem mentoria comigo, eu sempre, né, dentro de todo o plano, né, de desenvolvimento, de prioridades, essa idade, né, e muitas vezes eu já cheguei a fazer combinados com mulheres de não vamos fazer uma mentoria agora, por exemplo, espera, porque essa idade da criança, ela é importante que tudo isso também aconteça com uma qualidade de presença, né? Porque a criança, ela está aprendendo, o tempo dela é diferente. E às vezes, algumas vezes eu não tinha esse bom senso, né? Ou a clareza que eu tenho hoje. E quando a gente falou lá no primeiro episódio desses combinados em casa, quem vai fazer isso? Vai ser a mãe? Vai ser o pai? Que dia que vai ser o pai? Que dia que vai ser a mãe? Para que você respeite esse tempo da criança, para que isso seja feito com carinho, com tempo de qualidade. E não você preocupada, vamos lá que eu tenho que fazer a janta, vamos lá que eu tenho que... Né? E essa pressão que às vezes já fiz isso em alguns momentos, por não organizar essa dinâmica do todo. Então, isso daqui conecta muito com o que a gente falou nas lives anteriores, dessa organização e desses combinados, né? Porque esse tempo, ele não é para acelerar a criança, né? Já começa a ensinar a criança como trabalhar sob pressão, não é isso não, né? Que a gente esteja presente ali com aquele momento. E respeitar o tempo natural da criança. E às vezes a gente tem que adiar nesse tempo, nessa idade da criança. Às vezes você vai ter que ter outros combinados e organizar suas prioridades para você estar ali com a criança fazendo aquilo com presença, né? Porque assim, se a criança está se esforçando para se vestir, para sair, e você está acelerando ela porque ela está fazendo errado, você não está demonstrando para ela que ela é aceita. Exatamente. Lembra? Amada, aceita e produtiva. Eu não sou aceito porque eu sou pequeno e fraco, eu não consigo fazer. Exatamente. Você percebe que então, isso fica na cabeça e o adulto lá na frente vai reproduzir esse mesmo senso, depois vai resolver em terapia, coisa que poderia ter sido feita desde criança e teria resolvido. E assim, eu bato nessa tecla porque às vezes a gente vai ouvir das mães, né? Aí eu vou falar das mães porque é o grupo que eu tenho mais interação, né? Mas não dá certo porque é muita coisa para mim, é muita coisa para você. Não é você absorvendo tudo, é você entendendo o que é o essencial para você ali, né? O que é o importante para você naquele momento e quem vai fazer outras coisas para você estar ali com o seu filho nessa idade menor ou o seu marido, enfim. Aí como cada um organiza isso no seu dia a dia. Mas eu acho importante porque a mulher tende a querer absorver tudo para ela. E não é. Como é que você organiza tudo para que isso aconteça da melhor forma para a criança? Às vezes é melhor que o pai faça isso, dependendo da dinâmica. É isso aí. E a outra ferramenta
pegando tudo isso que você falou, conversa com essa que é o tempo de treinamento que a gente falou na live passada também, então a gente vai falar rapidinho, que você precisa modelar para a criança o que precisa ser feito e como precisa ser feito e quando precisa ser feito. Isso é muito importante, porque às vezes a gente nessa correria, nesse cotidiano corrido, a gente meio que acha que a criança já sabe, a criança já aprendeu, e não é assim. Criança é repetição, então você tem que mostrar o tempo todo e relembrar o tempo todo. E treinar, e mostrar, né, e modelar e tal. Henrique, esse é o meu calcanhar de Aquiles. Essa que tempo para treinamento, eu acho que é a lição de casa aqui, porque eu tenho dificuldade de considerar esse tempo para ensinar. Eu tenho essa dificuldade. E ela é importante, né? E é normal a gente sentir isso, porque é muito corrido. Então, assim, né? Aí, cara, você vê como tudo que a gente conversa, se conversa, porque, pô, tá corrido pra mim por quê? Será que o cara tá participando, não tá tomando o lugar dele, ou a minha carga mental tá enorme? Então, tudo que a gente fala se conversa de alguma forma, né? Exato, mas só que com a criança, tudo que você vai ensinar, acolher, tudo que você vai interagir com uma criança muito pequena, é muito importante criar essa conexão, ou criar assim, a conexão através do humor, a conexão através do carinho, porque isso vai fazer ela prestar mais atenção em você, e emoções positivas fazem a gente aprender melhor e mais rápido. Né? Então o humor é muito importante. Então quando você está, imagina você está estressada, a criança não quer escovar os dentes, não quer tomar banho, respira e tenta trazer um humor para o negócio, porque a probabilidade de dar certo é muito maior. Então, em vez de brigar com a criança, vai escovar os dentes quando acabou, fala assim, cara, será que a gente consegue fazer um jogo? Será que a gente consegue escovar os dentes em 5 minutos? Será que a gente consegue escovar os dentes pulando num pé só? Aí já vai falar assim, como assim? Né? Cara, como assim? Será que a gente consegue escovar os dentes dançando? E a criança já começa a pensar as coisas de forma diferente. E se ela conseguir escovar os dentes pulando com um pé só, você ensinou que ela é produtiva, porque ela conseguiu fazer aquilo que foi proposto. Sim. Então, isso eu acho que é uma forma, né, a gente buscar trazer as emoções, né, mais confortáveis, as emoções mais positivas para a experiência, né, para a vivência dessa criança, né, acolher as desconfortáveis, que a gente já falou bastante, mas como é que eu crio tudo isso, reforçando e fazendo com que ela sinta essas emoções positivas? Porque quando a gente vai falar, né, e isso tem muito o viés da psicologia positiva, quando a gente vai falar das pessoas, né, que se sentem mais plenas, mais engajadas e que tem total relação com o que você está trazendo, são pessoas que conseguem ficar mais, né, ficar a maioria do tempo sentindo emoções confortáveis. E isso tem como a gente treinar, né, Henrique? É possível aprender. Então, isso para mim, essa questão do humor, da leveza, da brincadeira, né, dependendo da idade, aí você já começa a colocar um pouquinho dessa questão da competição, da colaboração. Então, você começa a colocar ali algumas coisas que, além dessa fluidez dentro de casa, você está ensinando muita coisa para o teu filho, né? Isso. E você falou uma coisa interessante, né? A gente aprender a lidar com emoções difíceis, né? Ou aprender a como passar isso para uma emoção mais fácil, uma emoção mais agradável. E tem a ver com a próxima ferramenta, né? Tem a ver com a próxima ferramenta que a gente vai falar. E essa ferramenta é interessante com crianças um pouco maiores, né? Porque aí precisa, assim, você pode usar um pouco mais de diálogo, um pouco mais de reflexão, né? Junto com a criança e tal. Que é a ferramenta chamada foco em solução, né? Porque, assim, conforme nós já conversamos, nós somos uma cultura baseada na violência e na punição. Então, quando alguém faz alguma coisa errada, a gente pune por costume, por cultura, por X, Y, Z, né? Não importa. Mas a gente pune e acha que isso vai ensinar. Só que assim, quando você pune uma criança e ela pode perder esse senso de que ela é amada, aceita ou produtiva, e a gente vai bater muito nessa tecla, porque é isso que a gente precisa fazer as crianças e adolescentes se sentirem, ela vai se sentir mal, e é muito comum que surja culpa. E culpa é uma coisa que acompanha todo mundo o tempo inteiro, desde criança, e é uma emoção que paralisa, né? Então assim, fiz algo errado, eu preciso me culpar, eu preciso me punir, ou eu preciso ser punido, né, para que a coisa se resolva, porque esse é o caminho que a gente resolveu adotar. E tem a ver com a naturalização da violência que a gente falou na live passada, né? Todos aqueles dados, enfim. O foco na solução é
é um senso de responsabilização sem culpa. Não é que o erro não aconteceu, o erro aconteceu, só que o erro ele tem uma cara nova, ele tem assim, cara, todo erro é uma oportunidade de aprendizado. E a gente precisa adotar isso com muita simplicidade, leva pro coração isso, sabe? Não pensar na punição, mas assim, eu errei, como que eu vou aprender, como que eu vou sair disso? E aí a gente faz isso focando na solução e não na punição. Eu tenho que mudar a forma como eu penso, e por isso que é o mais difícil. Não são as técnicas, você decorar as técnicas, mas é você mudar a forma de você pensar. Então assim, o filho tirou uma nota vermelha na prova, né? Vai ficar sem videogame, vai ficar sem sair, vai ficar sem mesada, não sei o que, né? O foco em solução, senta ele na mesa e fala assim, cara, você tirou uma nota vermelha na prova, vamos conversar sobre isso, o que está acontecendo? Como é que a gente resolve o problema de você sair de uma nota vermelha para uma nota azul? Qual é a sua dificuldade? Escuta o que ela está falando. Busca a solução junto com ela. Né? Cara, fala assim, eu não gosto de matemática, sei lá, eu tenho dificuldade. Como é que a gente funciona? Como é que a gente resolve isso? Né? É um professor particular? É eu sentar junto com você? Você sente falta de alguém ensinando assim, de forma mais presente? O que é que está acontecendo? E tirar o foco da punição. E eu vejo que essa ferramenta, ela é fundamental nesse processo da construção dessa parentalidade mais positiva. Porque essa questão da culpa e da punição, que aí gera toda essa questão, né, da violência, da agressividade que nós falamos na última live, ela está muito impregnada em nós. Ela está muito impregnada. E quando você... quando você olha para essa situação e faz e transpõe isso para uma solução, você está ensinando a criança, o adolescente, a resolver os problemas dele, a identificar os aprendizados, e isso, se ele leva isso para a vida, isso vai fazer ele ter autonomia no processo de desenvolvimento dele, porque ele não vai se tornar um adulto, que quantos adultos a gente não encontra, e às vezes até a gente mesmo se percebe com chicotinhos se punindo por algo e não olhando como eu resolvo. Então isso está muito forte na nossa cultura, no nosso modelo mental, e esse foco na solução, para mim, e eu que venho, né, de RH, e eu que venho da área de desenvolvimento, quando você vai lá na frente, né, ver a pessoa atuando no mercado de trabalho, você vê que a pessoa tem essa dificuldade de encontrar a solução, de pensar em alternativas, porque ela fica ali naquela cultura do erro, olhando por erro e buscando uma punição, né? Então isso é o modelo que a gente adotou, né? Tem um comentário aqui do meu mozão, que ele está colocando assim: a solução não pode ser encarada como uma punição. É uma pergunta? Não é uma pergunta. Como a afirmação é realmente, sabe, esse tópico de foco em solução é muito amplo, a gente pode pegar uma conversa só para isso, né? Mas realmente, a gente tem que tomar muito cuidado para não pegar isso e disfarçar como punição, né? Porque senão você vai estar punindo e não resolvendo o problema. Quer ver um exemplo? Uma criança que pintou na parede, todo o foco em solução tem que ter a ver com a idade e a capacidade dela, tá? Uma criança que pintou a parede, você pode falar assim, cara, como é que a gente vai limpar essa parede agora? Como é que a gente faz? E mesmo que ela não limpe a parede, mas ela vai lá e dá uma esfregadinha assim, sabe? Qualquer coisa desse tipo. Tem que estar relacionado. A solução tem que estar relacionada com o que ela fez. E não adianta, por exemplo, falar assim, para você aprender agora que não pode riscar a parede, não pode sujar as coisas, você vai limpar o cachorro, você vai limpar os seus brinquedos, você vai fazer não sei o que, coisa que não está relacionada, coisa que às vezes é muito maior que a capacidade dela de absorver, de entender, e fica muito pesado. E realmente não pode ser encarada como uma punição. Essa solução disfarçada, né? Na verdade não é uma solução. Não adianta nada, uma parede é uma parede, mas o senso dela crescer e falar, eu sou capaz de resolver, isso não tem preço. Você riscaria
a sua casa inteira para poder ter isso para o seu filho. Né? Sim, exatamente. Então, exatamente. Né? Aí, uma outra ferramenta que é junto com esse foco de solução é a escuta empática, que a gente comentou também na live passada, né? Que é você realmente escutar o que a pessoa está falando sem aquele comentarista interno buzinando na sua orelha, julgando o que a pessoa está falando, julgando o que a criança está falando. Então, quando você vai fazer um foco em solução com uma criança, por exemplo, risco à parede. Filho, o que você acha que a gente pode fazer para resolver? Né? A gente tem que, né, arrumar a parede, a gente tem que te dar outras formas de se expressar desenhando, né? O que você acha? E a criança ela vai dar um brainstorming de solução. Pergunta para ela, pode falar, a gente pode pintar a parede, a gente pode delimitar essa parede para eu sempre riscar, a gente pode comprar mais papel, um monte de coisa. Algumas coisas vão ser absurdas, certo? Mas não pare ela ali, deixa ela pensar, depois você pondera junto com ela, né? Isso é uma forma desse comentarista se expressar. Outra forma, quando você está escutando o parceiro, por exemplo, ele está contando e você está assim na sua cabeça, mas isso é uma frescura, mas isso está errado, mas ele é um idiota falando, pensando isso, e você já quebrou a conexão. Você quebrou a conexão, porque o comentarista está ali, sabe assim, é comentarista de futebol mesmo, está rolando futebol, ele está parando a transmissão para fazer algum comentário sobre qualquer coisa. Então, aprender a identificar ele e silenciar ele. Agora, você imagina falando isso com adolescentes, como isso é importante? Porque a gente tem a tendência a achar que a gente sabe muito mais que adolescente sobre tudo. E ele está falando e você está assim, nossa, mas você é muito besta. Eu sei as coisas, você não sabe nada. Não é? Quando a gente tinha que estar quietinho, entendendo o mundo dele. Sem essa conexão, sem o ganha-ganha, a gente não vai conseguir a solução. A gente vai cair na punição e no mandar e na hierarquia assim, autoritária. Tá? Então, e aí você vai perdendo, né? Porque aí você... Aí, voltando, né, aquela questão, né, como é que você constrói o pertencimento, e aí você não está construindo o pertencimento. E aí esse adolescente, ele vai buscar pertencer a outro lugar, né? Você vai ele começa a quebrar. E aí, aí vira um problemão, né? Muitas vezes situações que ficam cada vez mais complexas de se resolver. E voltando naquilo que você falou no comecinho dessa live, né? As ferramentas da disciplina positiva é para que você tenha um resultado a longo prazo. Então, é uma sementinha que você vai cuidar, que você vai plantar, que você vai treinar, que você vai experimentar. E isso precisa ter dedicação e aprendizado. Por isso que a gente está aqui também compartilhando experiência, vivência e ferramenta, porque é um aprendizado. Isso. A gente não tem, né? A gente tem enraizado muita coisa na gente que a gente precisa desconstruir. E você falou uma coisa muito interessante sobre o adolescente. É natural que o adolescente faça esse movimento para fora de casa e se ligue a outros grupos e a outras coisas e tal, né? Mas se você não criou nele esse senso de que ele é amado, aceito e produtivo, ele vai tentar ser amado em outro lugar fazendo coisas que não são necessariamente boas, né? Se ele sabe que ele é amado, a chance dele fazer alguma coisa ilegal, alguma coisa para ferir a saúde dele, alguma coisa problemática, diminui muito, porque ele não precisa provar nada para ninguém. Ele não precisa se provar para ninguém. Não é? Exato. Né? Então, uma outra ferramenta é uma coisa chamada consenso. Né? E o consenso é o que é bom para todo mundo. Isso é importante. Porque é muito comum os pais de um extremo para o outro. Então, era tudo do meu jeito, nada do meu filho, e agora, por culpa, né, que a gente estava conversando até agora, eu vou fazer o que meu filho quiser. Sabe assim, o que ele sugerir para mim tá bom. Só que o senso de consenso é que tem que ser bom para todo mundo. Né? Se uma pessoa não está feliz com a solução, arrume outra solução. Se você tem 5 pessoas na casa tentando arrumar uma solução, por exemplo, uma louça que não é lavada, que a gente falou muito disso, né? Não adianta estar bom para 4 e para 1 não. Isso é injusto. Isso é autoritário com aquela pessoa. Ô Henrique, deixa eu só te interromper para eu ler um comentário aqui, que é bacana, e para reforçar isso que eu acabei de falar,
mas eu acho bacana porque Luad, eu não sei o nome dela. O interessante é que muitas dessas ferramentas nós podemos saber e até concordamos, mas é preciso lembrar, exercitar, reforçar em nós mesmos para praticarmos com os pequenos. É exatamente isso. Se você não ficar se exercitando, buscando, implementando, vê dificuldade, volta, às vezes a gente acaba desistindo. E não desistir não é uma opção. Se a gente quer transpor isso que a gente está trazendo desse jeito de educar punindo, com culpa, não ensinando para a criança a reconhecer as emoções dela, se a gente quer transpor isso, a gente precisa aprender, né? Então, é por isso que a gente está aqui e é por isso que a gente acredita que essas conversas fazem a diferença, sim. Porque aí você relembra do que é para ser feito e vai lá e faz, né? Isso. É isso mesmo. E assim, cara, esse comentário é muito importante porque ele prova o que a gente tem falado desde o primeiro episódio lá que a gente começou lá no podcast. Não adianta você regurgitar aqui ferramentas só, se você não mudou a forma que você pensa. E a forma que você pensa, ela vai mudar através dessas conversas todas que a gente está tendo, é o livro que você lê, é o vídeo que você assiste, são as decisões de mudança interior que você faz, é a terapia que você faz, é sei lá o que você vai fazer. Entende? Por quê? Porque as coisas mudam o sentido, a ferramenta ganha sentido. Se você é uma pessoa que acredita na punição ainda, se você ainda acredita na punição e eu viro para você e falo, cara, o seu filho está fazendo birra no shopping, não é para você bater nele ou sair andando, é para você acolher. Mas ele não vai nem escutar o que eu estou falando. Não vai. Esse é o caminho mais complicado e mais difícil para os pais e para as mães. É esse caminho, sabe, de sair, né, de fazer esse caminho da cabeça para o coração, sabe, essa jornada aqui de sair da cultura implantada para uma coisa que você sente que é melhor, que é mais interessante. Sim. Por isso que o aprendizado ele é contínuo. Ele é assim, puxa, aprendi a ferramenta, não conhecia essa ferramenta. Implemento. Rolou, não rolou. Deu errado. Se deu errado, não é para você se punir. O que você aprendeu com esse jeito que não funcionou? Olha para isso, volta, vê um vídeo, faz terapia. Então, assim, lembrando que os adultos somos nós, né? Nós temos os recursos e a responsabilidade de fazer diferente. Então, Isso, exatamente. É um trabalho árduo e um trabalho, de fato, a longo prazo. Não é de um dia para o outro. Por isso que as sementinhas precisam ser plantadas e cuidadas o tempo inteiro. E se a gente pegar qual que é o tema dessa live, né, de conseguir engajamento, para casa, né, e tal, a gente já falou de algumas ferramentas que podem primeiro desenvolver o senso de pertencimento que a gente está falando. Sim. E algumas ferramentas já podem ser usadas para poder realmente criar um cotidiano de serviços domésticos, né? Serviços domésticos, do tipo assim, se você absorve o foco em solução, escuta empática e consenso, você consegue chegar para o seu filho e falar, cara, não está dando certo, eu estou cansado de brigar, eu não vou mais brigar com você, né? Nós vamos construir alguma coisa juntos. O que é importante para você na limpeza de uma casa? Eu quero te escutar, escuta. Agora, o que é importante para mim? Consenso, tem que ser bom para todo mundo, certo? Volta lá no episódio do Fogo na Calcinha, episódio 2 sobre CNV, que a gente destrincha muito bem como se comunicar. Vai lá que você vai ficar mais fácil. Ó, eu escutei você, agora o que eu preciso é isso, isso e isso. Como é que a gente faz um caminho para os dois darem certo? Né? A gente já, né, estamos aí construindo essa ideia. E assim, com muita... A disciplina positiva assim, bate muito na tecla firmeza e gentileza ao mesmo tempo. Então nem é rígido nem é permissivo, é os dois ao mesmo tempo. Você é gentil quando você entende, quando você acolhe, né? Quando você escuta. Isso é ser gentil. Mas você é firme quando você leva em consideração as necessidades de todo mundo da casa ao mesmo tempo, né? Quando você entende o contexto das coisas que precisam ser feitas.
para o cotidiano funcionar, é juntar essas duas coisas ao mesmo tempo, né? Então assim, eu não quero lavar a louça. Cara, eu entendo que você não quer lavar a louça, eu entendo que você não gosta de lavar a louça, eu também não faço coisas que eu não gosto. Ao mesmo tempo, a gente precisa viver num lugar agradável, salubre, sabe, que seja. Então assim, a louça precisa ser lavada, como vai ser? Né? Em alguns momentos, né, Henrique, nesse sentido, né, a gente falou uma ferramenta que é a escolha limitada, né, que nós falamos na última live, ela é uma ferramenta importante e em muitos momentos, aqui com os meus filhos, tem coisas que, assim, a gente conversa e tem coisas que quando entra naquele ponto, isso não é negociável. Tipo, isso eu não... e nós, pais e mães, a gente precisa ter esse espaço, assumir esse lugar de, olha, são essas possibilidades e isso aqui não é negociável, esse ponto não é. Então, essa firmeza, né, nesse sentido, também é muito importante nesse processo todo, né? Tem coisas que vamos negociar, são as escolhas, mas não fazer não é uma escolha, não é uma opção, entendeu? Então eu acho que isso é muito importante. E eu falei um pouquinho disso na última live, fiz um post sobre isso, até contando como foi, né, de forma muito sucinta num post, como é que foi uma conversa que eu tive com os meus filhos quando eu fui fazer o meu intercâmbio. E acho que essa abertura, né, como que vamos fazer isso, e você dar um passo atrás para você exercitar essa escuta empática, para você esse consenso. Teve muitas vezes que o meu exercício, quando, né, eu vou para uma conversa com os meus filhos, é assim, escuta mais. Eu já vou mentalizando, escuta mais, fala menos, escuta mais, fala menos. Porque a gente tem essa tendência, nossa, o sermão, né, 10 palavras, até 10 palavras, esquece, já falou 1000, entendeu? Até você já tá de saco cheio de falar. Então tem coisas que você vai experimentando e percebendo como é que vai ficando esse processo, e à medida que as crianças e que os adolescentes vão aprendendo e você tem essa constância na aplicação, vai ficando mais fácil. Vai, porque se você se sente produtivo, se você sente que onde você vive tem um dedo seu ali, sabe? A chance de você se engajar no pertencimento sobe muito. O adolescente, passando pelo processo de individuação dele, ele está tentando se firmar no mundo. Se você está falando com uma pessoa que está tentando se firmar, se conhecer, se criar, sabe? Aparecer assim, né? Tipo, o que eu sou e tal. Você fala com uma pessoa numa fase dessa, você querer impor alguma coisa para ela, mas nunca que vai dar, porque a força interna de expandir, de ir para fora, é muito mais forte do que o seu sermão. É muito mais forte que o seu sermão. Traz ele pro seu time, cara. Não é você, é o time, entendeu? E aí, isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque esse processo de individuação, ele é fundamental para autoestima, autoconfiança, né? Então, tudo isso que a gente fala de criatividade, de autenticidade, singularidade, está totalmente conectado com esse processo de individuação de uma pessoa. E na adolescência é quando isso está no ápice, né? Porque toda essa energia de desenvolvimento está para isso. E a gente, enquanto mãe, enquanto pai, saber disso, não é você apagar esse processo de individuação. Você precisa ser um facilitador disso, porque isso é importante para toda a autoconfiança, a autoestima do teu filho. Então, é muito tênue tudo isso, e por isso que ter consciência desse processo é fundamental, né? E assim, se a gente não deixar isso acontecer na adolescência, isso vai acontecer em algum outro momento da vida, ou chega lá na frente, a pessoa fala, cara, quem que eu sou? Eu não sei quem que eu sou. E ela, por precisar de referência, muitas vezes, por exemplo, pode entrar num relacionamento tóxico, porque o outro vai definir quem ela é, porque ela não sabe quem ela é, não passou por isso. E assim, já existem algumas crises que naturalmente elas acontecem porque é um processo natural de desenvolvimento. Agora, quando a gente não favorece isso, né, na primeira infância, na adolescência,
quando chega na fase adulta, né? Porque aí já saiu, né? Já cortou o cordão umbilical de pai e de mãe, isso fica muito mais complexo para o adulto, porque aí ele tem que acessar muita coisa, né? E aí, às vezes, até um processo terapêutico é necessário para poder dar conta de tudo isso. Então, é uma jornada de bastante aprendizado, e eu adoro conversar com você, eu adoro compartilhar tudo isso, mas a gente tem 5 minutos. Ai, meu Deus, então vamos lá. É sempre assim, né? Sei lá, às vezes a gente estende um pouquinho, mas ó, eu vou tentar falar rapidinho sobre... Tá, beleza, a gente conseguiu construir um combinado. Tentaremos, Henrique, tentaremos. Vamos lá, vai, se precisar passar um pouquinho, a gente passa um pouquinho, mas assim... Isso. Beleza, a gente construiu um combinado, aprendi a escutar, sabe assim, eu tô lá com meu filho conversando, a gente construiu um quadro de rotina, construiu um combinado, construiu tudo, né? O que fazer depois disso, né? O negócio começou a acontecer, começou a girar a rodinha lá. Tenha certeza de uma coisa, tá? Isso vai funcionar por um tempo, depois vai cair, vai funcionar, depois vai cair, você, né, tem que ficar reforçando, vai precisar ficar reforçando, porque é uma coisa a longo prazo, e até uma coisa ficar completamente natural, demora, precisa de treinamento, precisa de um monte de coisa, né? Exato. Então, assim, uma outra ferramenta chama acompanhamento de combinados, né? Como você vai acompanhar os combinados que você fez com o seu filho, né? Ó, beleza, a gente fez um combinado aqui da casa, vai ser assim, assim, assado. Daqui 2 semanas a gente vai sentar para conversar, para ver como é que tá. Vamos pesar as coisas. Ó, eu acho que tá assim, você acha que tá assado. Como é que vai ser? Certo? Como vai ser esse acompanhamento de combinado? Tudo bem, assim, combinado, ó, se você esquecer de alguma coisa eu vou te lembrar, tudo bem? Vai ser, esse é o combinado, tal. Façam os combinados para você ir acompanhando, porque... Se combinou, o negócio começou a cair e você não parou para refletir sobre isso, se você não chamou a pessoa para conversar, isso se perde e acabou, vai ter que começar do zero. Por isso que a gente não vai falar disso hoje, é uma ferramenta muito importante, uma reuniões de família, que a gente vai falar em um outro momento só sobre isso, reuniões de família, mas é importante conversas regulares sobre as coisas. Conversas regulares, acompanhamento de combinados. Uma pessoa vira e fala assim, ó, a gente está aqui no meio do processo, mas para mim não tá bom não. Não estou gostando disso, né? Vamos gerenciar. Marca lá, na próxima reunião a gente conversa sobre isso. E, né? Se o combinado foi manter uma rotina por 1 mês, mantenha por 1 mês, não mude em 2 semanas, mantenha por 1 mês, se esse é o combinado, porque senão sempre que surgir uma dificuldade... vai querer trocar, sabe? Isso casa muito com a outra, que é uma outra ferramenta, que é o agir mais e falar menos, sabe? Agir mais e falar menos. Tem um exemplo no livro de Disciplina Positiva que eu li muito legal. O pai reclamava que os filhos que ficavam no carro sempre brigavam. Estavam sempre brigando, tal. E o pai falou assim, ó, nós vamos fazer um combinado. Toda vez que a gente estiver no carro, vocês começarem a brigar, eu vou encostar. E a gente vai ficar parado até vocês pararem de brigar. E assim foi. O pessoal e os meninos falam assim, não vai ser isso, nada a ver, sabe? E o pai foi e encosta, e assim, ele encosta e não dá sermão, ele encosta e ficou parado. Encostou o carro e ficou parado, e os meninos ficaram, né? O que a gente vai fazer agora? Realmente isso vai acontecer toda vez, né? Então, assim, como é que a gente vai aí parar de brigar? Aí você pode falar, cara, como é que vocês vão aprender a resolver as coisas sem ser brigando? Como é que a gente faz sem ser brigando? Porque se você entra lá no ciclo, acabou. O ciclo de violência, o ciclo de discussão acabou. Ó, a gente deu exemplo na passada, né? Ó, o combinado briga entre irmãos precisa ser um tema, hein, Henrique? É um tema. É um tema e é polêmico, viu? Eu acho que é um tema polêmico. Mas a gente pode fazer. A gente até falou um outro exemplo na live passada, né? Ó, se o combinado é desligar o videogame 7 horas, se desliga às 7 horas. Ó, deu 7 horas. Você quer desligar ou eu desligo? Daqui a pouco eu desligo, bota dali 2 minutos, não desligou, você vai e desliga. Você não está sendo violento, você não está sendo agressivo com o seu filho, você não está sendo nada. Existiu um combinado que foi feito, você está agindo de acordo com o combinado. E se começou, não acredito, não salvei, perdi, não sei o que, você está com raiva, usa outra ferramenta, acolhe.
Acolhe. Acolhe. Ele fala assim, mas a gente tinha um combinado. Não faça isso, acolhe. Eu falo, cara, realmente, você trabalhou pra caramba no jogo e perdeu. É chato, eu já perdi coisa do trabalho também, é muito ruim. Eu tô aqui pra você, se você quiser conversar. Ao mesmo tempo, nós tínhamos um combinado. O combinado era esse. Exato. Você está sendo gentil, você está sendo gentil em acolher, e você está sendo firme em seguir os combinados. Sim. Certo? Sim, sim. E podemos falar aqui de... Eu vou deixar uma que eu não vou falar, eu vou falar em uma outra live. Mas essa última... Essa última é assim, lembretes, tudo que você for falar, 10 palavras ou menos. E essa é boa. Ó, fulano, 7 horas, videogame. Acabou. Não fica, 7 horas, nosso convidado é esse, você não larga o videogame, você não presta atenção, é sempre a mesma coisa, vem jantar, já está pronto. Não faça isso. Não faça isso. Ó, videogame. E acabou. Se possível, combine sinais corporais até. Chega e fala assim, ó. E acabou. E deixa, porque assim, quando você faz isso, você dá para a criança o poder de decidir o que ela vai fazer. Eu vou resolver isso agora ou eu vou perder o jogo porque meu pai vai desligar o videogame? Porque ele vai vir. Ele vai vir desligar. Eu combinei, lembra, combinou? Cumpre. Haja e fale menos e haja mais. Meu pai vai vir desligar, então eu preciso me resolver. Sim. Entende? Sim. E assim, né, Henrique, eu acho que para a gente ir fechando, né, tem uma abençoada maravilhosa aqui agradecendo, falando que a live foi legal. A ideia, né, pessoal, para vocês que estão aqui ao vivo, para quem está assistindo, eu e Henrique, a partir de hoje estaremos quinzenalmente conversando sobre parentalidade positiva, né? Nosso projeto Pontos de Virada, a ideia é contribuir com vocês. Então, mandem pra gente, né, dúvidas, desafios aí com a molecada pra gente trazer coisas, né, que vão de encontro aí com o que vocês têm vivenciado em relação à parentalidade. E agora, no dia 28, a gente também, né, fala pra gente, a gente está escolhendo o sábado, porque a gente acredita que é o melhor dia aí para que vocês possam participar ao vivo. A princípio, a gente vai fazer hoje uma exceção, a gente está fazendo de manhã, mas a gente vai fazer à tarde, né, por volta das 16 horas, e vejam para dar esse feedback, se sábado é o melhor dia mesmo, o melhor horário, porque essa interação ao vivo também é muito gostosa, né, da gente ouvir o que está conectando com vocês e trazer aí o que vai de encontro com o que vocês precisam, essa ideia, sair da live e já experimentar fazer em casa, né? Exatamente. E manda mensagem com dúvidas, com temas que queiram conversar, né? Com alguma dificuldade que esteja tendo. Às vezes a gente não sabe tudo, mas às vezes não conversa aqui, a gente, né? Sei lá, explana alguma coisa e dá certo. Ai, que legal. A Luade é Luana, ela tá falando que o nome dela é Luana. Prazer, Luana, que bom que vocês gostaram. A gente se encontra na próxima, então, que vai acontecer no dia 28 às 4h30, né, Henrique? Que a gente decidiu fazer. 4 ou 4h30, agora eu também não tô. A gente vai divulgar o horário certinho. A gente vai divulgar, fiquem atentos e bora lá que a criançada agradece, né? Pais e mães mais positivos aí no rolê, todo mundo fica mais feliz. Henrique, gratidão, sempre muito bom estar com você. Um beijo grande aí pra você. Beijo, pra família. Obrigado a todo mundo. Essa é a Gabi, né? CD Gabriela é a sua Gabi? Ai, Gabi, prazer te conhecer. Delícia. Tchau, gente, se cuidem. Bom final de semana. Beijo. Tchau.